Denner, boa tarde. Queria te perguntar, claro, do assunto que ontem pegou, acho que pelo momento ontem pegou de surpresa, a gente já esperava que talvez fosse acontecer no final do campeonato, a reformulação do departamento de futebol e, claro, mais impactante, a saída do técnico Humberto Louser. Eu queria que você falasse como é que foi a reação aí dentro do vestiário, a notícia, como vai ser agora esses 2 últimos jogos aí, sem ter o técnico que trabalhou com vocês desde o início da temporada. Boa tarde. Difícil, né? Acho que nós não esperávamos, pelo menos eu, quando eu cheguei ali eu não sabia, fiquei sabendo na hora que eu cheguei, mas faz parte também, a gente sabe que futebol tem disso. Eu esperava que ele terminasse o campeonato, até pelo ano, por tudo que nós fizemos, né? Por ele estar até o final, ter começado o ano, mas também quero deixar aqui os meus agradecimentos também a ele, por tudo que ele fez. Já peguei ele aqui ano passado como auxiliar e esse ano como treinador, e desejar boa sorte. Tenho certeza que ele vai ter uma carreira brilhante ainda. Mas isso não cabe a nós também falar, acho que a diretoria sabe o que é o melhor, a escolha deles, já para pensar no planejamento de 2019, eu também entendo. E sobre essas 2 rodadas é terminar bem, né? Acho que o último jogo foi muito ruim, então a gente não pode terminar com essa impressão, né? Acho que temos que ir lá para Pelotas pensando em fazer um grande jogo e contra o Londrina aqui também fechar bem. O Denner, ainda sobre essa situação, como é que foi a despedida do Humberto? Me parece que vocês o homenagearam no vestiário e ele teria dito, sempre no condicional, né? A verdade um dia aparece. Gostaria que você falasse dessa homenagem, enfim, da despedida e essa incerteza sobre o que vai acontecer com o futebol do Guarani. Até que ponto atrapalha vocês, jogadores? Sobre a despedida, acho que foi bem legal e ao mesmo tempo um pouco triste, né? Passar o ano todo, você se apega bastante com todos ali da comissão, não só ele, como o Caio, que está desde o começo, o Luciano, o Felipe também chegou agora na reta final, mas já está bastante com a gente também. Então você cria um carinho, um respeito. E foi legal, acho que todo mundo agradeceu ele, né? Só tem coisas boas para falar. Sobre qual que foi a outra pergunta, Dô? Sobre o futuro. Então, isso é uma incógnita, né, para nós, assim, jogadores. É um pouco ruim, porque até pela situação dessa situação de quem vai assumir, se vai terceirizar, se não vai. A gente que está aqui sabe que atrapalha um pouco ali, não dentro de campo, mas extra-campo, de programação, de tudo, de saber quem vai, quem fica. Mas a diretoria também já começou com alguns ali para ir adiantando algumas coisas também. Ô Denner, você falou aí, né, de que é ruim, incerteza, o seu contrato, por exemplo, em particular, acaba como o da maioria. De repente, nesse momento, existe aquele sentimento de que tomara que os dias passem logo, o jogo contra o Londrina passe logo, para que o ano acabe e aí sim, efetivamente, todo mundo já tire a cabeça e o corpo daqui, porque a cabeça pode até ainda estar, mas de repente, com essas indefinições e até pelo Guarani não brigar por mais nada, tem um sentimento de tomara que o tempo passe mais rápido a partir de agora? Acho que não é nem de passe mais rápido, né? Mas de tristeza, assim, pelo ano e pelo campeonato que nós fizemos, pela expectativa que se criou, né, no nosso time. E na reta final a gente chegar dessa forma. Acho que brigamos até o jogo do Paysandu, talvez até o do Figueirense, né? O do Paysandu já ficou um pouco difícil, mas ainda tínhamos chance. Então ficou meio chato, mas tem que trabalhar, tem que terminar bem. Acho que o grupo, ninguém deu motivo para falar até agora de trabalho, de comprometimento. E não vão ser esses 10 dias aí que nós vamos deixar a desejar de entrega e de comprometimento. Claro que fica triste, quer que acabe, até por não estar brigando mais por nada, mas faz parte também. Denner, eu queria saber como é que foi ontem o primeiro trabalho comandado pelo Fumagalli e pelo Marco Antônio, como é que foi a conversa de vocês e o que esperar desses dois caras, principalmente do Fumagalli, que conhece tão bem o que é o Guarani. Como ele falou, né, continuar mantendo o que o Humberto vem fazendo, o trabalho, manter os treinamentos, que ele não vai inventar nada e já conhece todo mundo. O Marcos chegou agora há pouco tempo, mas o Fuma já conhece aí todo mundo, alguns ele até jogou, então já sabe de estilo, de característica, do que pode contar e do que pode precisar, do que pode tirar de cada um, né? E o Marco também já
já jogou de verdade, tem a experiência também, tem a malandragem do futebol para conduzir esses 2 jogos também. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta, mas queria saber se o grupo foi pego de surpresa com a demissão do Loser, ou se vocês já esperavam isso. Foi a primeira pergunta, essa aí, mas eu, particularmente falando por mim, sim, não esperava. Até cheguei na hora do treino ali para treinar e fiquei sabendo já na hora, não sabia. Para mim foi de surpresa. Daniel, vocês chegarem nas últimas 2 rodadas já sem nenhuma aspiração no campeonato e verem a maior rival a uma vitória do acesso, aumenta a frustração por tudo que aconteceu e aumenta a frustração também porque podiam ser vocês lá, vocês podiam estar também nesse caminho, aumenta essa frustração, vocês já não terem nada mais para jogar e ver a maior rival a um passo de conseguir voltar para a primeira divisão? Acho que a frustração é mais por tudo que nós fizemos, né? Pelo campeonato e chegar nessa hora não ter mais condição, não estar brigando por nada. Mas nós também não podemos desvalorizar o nosso ano. Eu, particularmente, estou aqui desde o ano passado, vi o sofrimento que foi para a gente permanecer. Não conseguiu acesso para 2, dá 2 para 1. Esse ano a gente conseguiu acesso. Próximo ano tem Copa do Brasil, tem Paulistão. Faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, a gente já tinha livrado, já tinha atingido os 45 pontos. Então a gente não pode achar que foi um ano ruim. É claro que para ser perfeito, precisaria ter esse acesso da Série B, né? Até por tudo que nós fizemos. E sobre isso aí é ruim, né? Claro que a gente não quer que eles subam. Vamos dar uma secadinha aí nesse último jogo aí que falta, né? Falta só um para eles agora. Vamos secar para eles não subir. Tá, até ainda em relação a essa história do campeonato, Dênia, o Guarani jogou 2 derbys, perdeu um, empatou outro, na mesma condição com o inimigo, chegou na reta decisiva do campeonato e agora eles estão à mercê da elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Para vocês, é um sentimento de frustração ou isso cabe somente à torcida? Para nós também, né? Sem dúvida. Acho que até pelo time, como foi falado, acho que o nosso primeiro jogo aqui em casa foi bem ruim, falando do clássico, né? Acho que todo mundo sabe, não foi novidade para ninguém. Acho que lá nós fizemos um bom jogo, poderíamos até ter saído com a vitória, principalmente no primeiro tempo. E chegar nessa situação, a gente não brigando mais por nada e eles bem próximos do título, deixa a gente chateado, sim. Principalmente pela qualidade do nosso grupo também. Daniel, eu queria que você fizesse uma análise sua em particular, porque você estava aqui na campanha do ano passado. Eu me lembro bem no Campeonato Paulista que a gente sempre falava que você era o 12º jogador desse time, você entrava e era uma espécie até de artilheiro do banco de reservas. Começou até de certa forma bem a Série B e aí sofreu com uma lesão e muita gente até falava, mas cadê o Denner, né, que não era mais relacionado ou não entrava mais nas partidas? E aí, a hora que o Humberto te acionou de novo, você surgiu muito bem naquele jogo contra o Coritiba e agora, mais uma vez, imagino cotado para vestir a camisa titular do Guarani nas 2 últimas rodadas. Você, em particular, acredita que terminou o seu ano em alta e, de repente, até com uma expectativa de renovação ou já tem outras perspectivas para a sua carreira? Avaliando o meu ano no geral, acho que foi um ano bom. Pude jogar, ajudar, fazer gols. Isso é bem importante também. E agora na reta final, infelizmente, tive a lesão contra o Londrina, eu fiquei vários jogos fora. Fiquei mais de 40 dias fora. Depois voltei, o Humberto optou por não me usar direto, assim que eu voltei. Fiquei alguns jogos fora também, acho que no total acho que eu fiquei 14, 15 jogos sem jogar, contando a lesão, e uns 6 que eu fui e não entrei também. E depois, mas eu continuei trabalhando também, me preparando para saber que a oportunidade ia aparecer, né? E apareceu no contra o Coritiba, eu acho que eu fiz um bom jogo também. E eu espero terminar agora essa sequência jogando, terminar bem. Sobre renovação, acho que não... É claro que se aparecer a oportunidade eu quero ficar. Gosto daqui, me sinto em casa. Mas não depende só de mim também, né? Depende da diretoria, do empresário, tudo. Então é esperar e aguardar, mas se for da vontade do Guarani, for uma coisa boa para mim e para eles, a gente renova também. Até questão de definir também quem vai assumir, né, que não sabe ainda, então tem essa pauta ainda.